Gente, o assunto, ele digamos assim, delicado, ele é exigente de reflexão, mas eu volto com o Dom José Ionilton porque eu estava, há alguns programas atrás, falando com ele sobre os reflexos da pandemia, a situação, mas a Pastoral da Terra constata também, Dom José, um crescimento nesses movimentos exploratórios de invasão das terras indígenas com a pandemia? Sim, nesses relatórios da violência no campo que a CPT publica, aproveito até para convidar para vocês acompanharem, dia 18 de abril, é o lançamento do caderno referente aos dados do ano de 2021. Vamos fazer em Brasília, lá na sede da CNBB, né, dia 18 de abril, 9 da manhã, aberta à imprensa. Então, esses 2 anos de pandemia, a gente percebeu que a violência no campo não parou, né? E Dom Roque já dizia na sua fala inicial que nós tivemos que recuar um pouquinho, né, por causa da pandemia. Os nossos agentes de pastoral, eles não puderam ir a campo, porque temos que respeitar aquela lei do isolamento necessário, né, para salvar vidas. E o pessoal que avançava, né, que destruía o bioma, que destruía a floresta, que ameaçava os povos indígenas, eles não pararam, porque eles tinham equipamentos capazes de fazer isso, né, e sem talvez correr o risco, né, de uma contaminação. Então, já foi observado no caderno de 2020, Certo. que lançamos em 2021, e no ano de 2021, que vamos lançar agora no dia 18 de abril, como o número de violências, né, de expulsões de pessoas das suas terras, né, de ameaças e de mortes cresceram mesmo nesse tempo da pandemia. Portanto, a pandemia não, diria, travou essa onda de crescimento de ataques aos povos, aos camponeses, aos quilombolas, aos povos indígenas, porque o número de crescimento e os próprios dados que eu acabei de falar aqui da Amazon, né, que eu convido aos telespectadores para acessar na internet, bota lá a palavra Amazon, e ali tem os dados, né, eles botam mês a mês, né, com 10 mil quilômetros, né, aqui só no bioma Amazônia, de destruição em 2021, para a gente perceber como, em tempo de pandemia, ainda cresceu esse desmatamento. E aí, nesse assunto, né, ligado à pandemia e ao crescimento da destruição da natureza, do meio ambiente, minha internet, eu acho que falhou aqui, não sei se o som está saindo. Sim, nós estamos ouvindo. Está dando para ouvir, Padre Wellington? Estamos ouvindo. Tá certo. A imagem saiu, mas está o som, né? Então, é importante a gente lembrar que na nossa Constituição Federal, e Dom Roque já citou os artigos 231, 232, que trata dos povos indígenas, diz assim: são reconhecidos os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente os indígenas ocupam. Então, isso é um direito que está na Constituição. Depois diz: as terras destinam-se à sua posse, aos indígenas, né, destinam-se à posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas, do solo, dos rios e dos lagos. Perfeito. E aí vai uma outra coisa que diz: se for preciso explorar alguma coisa em terra indígena, deve-se fazer com a autorização do Congresso e ouvidas as comunidades afetadas. Então, isso não ocorre de jeito nenhum. Ou seja, o Congresso, que agora, né, botou em regime de urgência para votar esse PL 191, para liberar as terras indígenas para mineração. Só abrir um parênteses, Dom José Ionilton. Quando se aprova em regime de urgência, é para retirar o período de discussão da matéria, né, dos conselhos, e de levar isso para ouvir os entes que estão envolvidos na situação. Mas botando em urgência significa que o tempo, inclusive, pelo que eu entendi, fica limitado. São 30 dias para fazer isso. Em 30 dias já vai estar lá na Assembleia, no plenário para votação.
mas quais foram os povos indígenas, quais foram os povos ribeirinhos, quais foram os povos dos quilombolas, as comunidades que foram ouvidas pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, para fazer encaminhamento desse projeto. E ligando pandemia, crescimento, né, dessas invasões das terras, né, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos seringueiros, dos ribeirinhos, dos camponeses, eu queria ligar também a questão e de uma outra pergunta que você fez com relação ao resultado disso, qual seria? Assim, na verdade, não tem resultado positivo. A exploração das terras indígenas para a questão do minério só vai trazer realmente, como disse Gerson, muito prejuízo para os povos indígenas e para nós todos. E o foco é apenas o econômico. Perfeito. É meramente econômico, é meramente da busca do capital, do dinheiro, e aí não dá para nós, enquanto cristãos, católicos, igreja, pastorais, grupos, movimentos, nos dizermos, isso não toca para a gente. Certo. Isso é levado aos povos indígenas. São eles que estão lá no norte, no Amazonas, que se virem. Não, acho que o Brasil inteiro, daí a importância de você trazer esse debate aqui, tem que tomar esse assunto também como sendo de todos nós. O Papa Francisco, na querida Amazônia, ele disse assim, eu estou escrevendo uma exortação pós-sinodal sobre a Amazônia, mas é para o mundo inteiro, não é só para quem está na Amazônia. E a mesma coisa, eu acho que esse assunto nosso aqui não interessa só para mim, que estou no estado do Amazonas, e para Dom Roque, que está no estado de Rondônia. Interessa para vocês que estão aí em Goiás. Perfeito. E gente que está em todos os lugares do Brasil, inclusive lá da minha Bahia, né, da minha terra original, e lá no Rio Grande do Sul, que é a terra original de Dom Roque, e no Brasil inteiro. Nós precisamos fazer essa defesa do meio ambiente, né, defesa dos povos originários, defesa de todo mundo que precisa da terra para viver. E os indígenas ensinam a gente a cultura do bem viver. É isso que Dom Roque falou. Eles não querem ter muito dinheiro. E você falou muito bem, essa desculpa, né, de que o regime de urgência foi porque estourou a guerra lá entre Rússia e Ucrânia, é uma desculpa esfarrapada, interesseira. E o que você disse que o presidente falou, né, assim, é muito forte, né? Ou seja, então foi bom que aconteceu lá, porque agora a gente pode fazer isso. Então acho que está na hora da gente tentar fazer a população do Brasil compreender que a gente precisa tomar essa defesa do nosso meio ambiente, porque nós todos precisamos, né, de um ambiente melhor cuidado. Dom Roque, eu quero aqui desde já agradecer, mas eu queria só que o senhor pudesse lembrar esse nosso compromisso, e aqui não somente do CIMI, mas de todo cristão, para estar sintonizado com os anseios do Papa Francisco e a gente estar atento, enquanto cristãos, católicos, membros de nossas comunidades, a esses desdobramentos desses projetos de lei que conduzem à insegurança das terras de nossos povos originários e também da manutenção dessa riqueza desses povos que têm o direito adquirido diante dessa realidade. Desde já, muito obrigado. Eu que agradeço para o Hélio também a participação deste painel, nessa mesa redonda. Nós podíamos pontuar algumas coisas, entre elas, todo um processo que vem quando já se dizia nos anos 60, Cristo aponta para a Amazônia. Cristo aponta para essa Amazônia marcada pelo pluralismo, pela diversidade, pela riqueza, né, de mais de 200 línguas faladas, né? Isso é uma riqueza, isso é dom especial. E o Papa Francisco disse também em Puerto Maldonado, em 2018, primeiro, que nunca os povos indígenas desta região amazônica estiveram tão ameaçados como agora, né? Segundo, que a igreja deveria continuar trabalhando, ajudando que eles se tornassem sempre mais os protagonistas, os sujeitos de sua história. Sim. E é isso que o CIMI tem procurado fazer. Essa foi também a tônica do Sino da Amazônia. Terceiro, apostar na formação das lideranças
porque assim, na medida que eles têm seus profissionais, vamos imaginar, professores, médicos, dentistas, advogados e assim por diante, com suas organizações, eles vão também dando resposta diante desse mundo cada vez mais indiferente e ganancioso em relação a eles. Eu sempre lembro lá Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, né? Lá pelas tantas vai dizer, eu era indígena e tu me rejeitaste, me discriminaste, me roubaste, né? Tá certo. Eu estava com fome e tu não me deste de comer. Eu estava nu e tu não me vestiste. Eu era peregrino, estrangeiro, refugiado e tu não me recebeste. Eu era indígena, eu fui rejeitado, discriminado e roubado da única coisa que eu tinha, a terra para morar. É isso mesmo. Dom Roque Palloche, presidente do Conselho Indigenista Missionário, muito obrigado. Dom José Ionilton de Oliveira, presidente da Comissão Pastoral da Terra, também o meu agradecimento. Gerson Neto, ambientalista, obrigado pela sua participação aqui no estúdio. A gente vai voltar a falar mais desse tema, porque é um tema que está em processo ainda de discussão, né? Está na pauta e a gente precisa estar atento aos desdobramentos disso. Eu agradeço demais aqui o convite para a presença, ainda mais para estar junto com o Dom José Ionilton e com o Dom Roque, duas grandes referências, com duas das maiores, mais incríveis instituições, né, que a Igreja criou para defender o nosso povo e a nossa terra e garantir justiça, principalmente nos lugares onde ela menos chega, né? Os povos indígenas e os lutadores pela terra. Bom, o Papa Francisco nos diz, né? Nos convoca para a política, nos convoca a estar atentos com o que acontece na política e nos convoca a cuidar da casa comum. Esse é o assunto central para o Brasil, para cuidar de seu meio ambiente agora. A gente precisa notar que quem vai lá fazer isso, fazer essas atividades de garimpo, quem entra dentro das terras indígenas para grilar, roubar a terra, para construir grandes empreendimentos, não são as pessoas de lá. São invasores que vão para lá fazer isso. A gente precisa ter essa compreensão, defender o nosso povo, defender a nossa terra, defender o meio ambiente e a nossa casa comum. Estarmos atentos. Isso vai ser um exercício, de fato, de ser cristão e de dar um testemunho de ser discípulo missionário de Jesus, né? Desde já, muito obrigado a vocês. Espero em breve a gente voltar para discutir esse tema mais uma vez com melhores resultados, com a graça de Deus.